Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Agora eu quero falar com vocês sobre como fazer questões de investigação comportamental dentro de uma entrevista. O primeiro passo é a gente entender a diferença entre questões de investigação comportamental e questões hipotéticas situacionais. Quais são essas diferenças? A questão hipotética situacional é aquele tipo de questão onde você propõe algum problema, alguma questão, alguma situação e pergunta para o candidato, olha, o que você faria nesse caso? Por exemplo, você chega para o candidato e fala assim, olha, numa situação de liderança onde você tem que lidar com o descontentamento e a desmotivação dos seus funcionários, o que você faria? Esse é o tipo de questão hipotética, né? Onde o candidato ele vai acabar falando aquilo que ele acha que ele deveria fazer. Geralmente as pessoas tendem a buscar, a dar uma resposta que o entrevistador quer ouvir. Na minha opinião, essas questões elas até têm seu valor dentro de uma entrevista, mas é mais no sentido de você ver a reação da pessoa e como ela se comportaria diante de um problema. Não quer dizer que ela vai agir daquela forma, não é verdade? Agora, a questão de investigação comportamental, ela tem uma outra característica. Ela vai buscar no passado do candidato, em situações vividas por ele, situações concretas, portanto, situações onde ele vivenciou e ele agiu de determinada forma. Agiu ou até não agiu, né? Ou deixou de fazer alguma coisa. A investigação comportamental, ela vai trabalhar com uma técnica onde eu vou avaliar o que a gente chama de CAR, né? O CAR, que é o contexto, a ação e o resultado. O contexto é onde aconteceu o comportamento. Quais eram as variáveis que fizeram a pessoa, ou que influenciaram a pessoa, melhor, a agir de determinada forma? Quem eram as pessoas envolvidas? Era uma situação do dia a dia? Era uma situação de crise? Era uma situação corriqueira? A ação é o comportamento propriamente dito. O comportamento, como nós falamos em alguns vídeos anteriores, o comportamento ele tem que ser observável, né? Ele tem que ser concreto, ele tem que ser possível de ser mensurado e possível de ser analisado. E os resultados são as consequências que vieram decorrentes dessa ação. Uma consequência pode ser positiva ou negativa. Pode ter dado certo ou errado, sucesso ou fracasso. Mas quando eu estou fazendo uma investigação comportamental e estou analisando a resposta do candidato, eu tenho que ter em mente que esse conjunto de informações, né, o contexto, a ação e o resultado, ele pode ser um indicador muito firme daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos avaliando, desculpe. Dessa forma, nós vamos buscar também outras formas, nós vamos utilizar também outras técnicas de investigação comportamental. Nós vamos usar questões que nós chamamos de aprofundamento, onde eu vou ajudar a pessoa a continuar, a aprofundar, a dar mais detalhes àquilo que ele disse. Questões de exploração. No discurso da pessoa, muitas vezes ele não chega naquilo que eu queria ouvir, né? E aí não necessariamente não é porque ele não fez ou porque ele não teve aquela vivência, mas porque o foco dele está errado. Então o entrevistador usa de algumas questões que ajudam a pessoa a chegar no foco do que ele quer, do que o entrevistador quer saber. E nós também temos que usar o que nós chamamos de questões de averiguação. Questões de averiguação são questões que ajudam a gente pegar furos, né? Pegar lapsos dentro da história. Né? Nós vamos fazer, né, como se fosse uma cariação, algo que faria com que a pessoa dissesse exatamente aquilo que aconteceu. Essas técnicas, essas entrevistas, né, que nós fazemos, a entrevista comportamental, elas nos ajudam a ter o que nós chamamos de indicadores ou evidências do comportamento. As evidências do comportamento, elas são ações concretas que fazem que a pessoa vivenciou, né? Então vou buscar esses indicadores
e depois eu vou analisar esses indicadores com base nas competências que eu escolhi naquele cargo. Com essa análise, eu consigo chegar ao nível de competência que a pessoa tem para aquela determinada função. Né? Então, por exemplo, eu estou analisando orientação para resultados. Então, eu faço uma questão relacionada à orientação para resultados e muitas vezes a pessoa ela pode ter um nível bom, né? Um nível aceitável, ou pode ter um nível ótimo ou mesmo até um nível insuficiente. Uma das coisas que muita gente me pergunta é assim, Rogério, mas quando, né, as pessoas estão tão preparadas hoje em dia para entrevistas, né? Quando você faz uma pergunta, a pessoa ela vai saber o que responder. Não necessariamente, porque as questões elas não perguntam diretamente a competência. Por exemplo, você não vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, fale para mim onde você teve foco em resultados. Não, você não vai fazer isso. Você vai utilizar de perguntas que cheguem a esse resultado, mas de forma indireta. Essas questões, elas ajudam e muito a formar o perfil comportamental dessa pessoa. Gostou dessa dica? Quer saber mais? Me siga nas redes sociais e continue assistindo os nossos vídeos. Até mais!